Fala pessoal, que alegria ver vocês aqui mais uma vez. Nós estamos agora entrando no último episódio, que é o 5º episódio do Zion de novo. É isso mesmo, nós estamos chegando ao final dessa nossa série. Eu espero que você tenha aprendido muito. Se você ainda não assistiu os 4 primeiros episódios, eu estou aqui te convidando. Volta um pouquinho, pega desde o primeiro, assiste, compreende, anota, busca a revelação, porque nesse último episódio vai ser a conclusão de tudo aquilo que o pastor Teófilo está ministrando nas nossas vidas. Nós nos encontramos daqui a pouquinho, logo depois da palavra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que eu amo, que é multiplicação. E eu vou falar por que eu amo multiplicação. Porque na verdade é algo que Deus tem trabalhado no meu coração. Quando eu era pequeno, não sei se era na primeira ou na segunda série que você aprende tabuada, eu tive um momento um pouco traumático na minha vida. Era um pouco difícil para mim entender tabuada. E eu falo assim, cara, eu sei adição, eu sei subtração, mas tabuada é um pouquinho complicado. Eu lembro que minha mãe me mandava então para ir lá para casa da minha tia, logo aqui na Grande Viana, e ela tinha um canil e ela tinha vários cachorros, pastores alemães, eu ficava lá brincando de final de semana. E eu gostava de ir na casa da minha tia, porque minha tia falava assim para mim, toda vez que você vier para minha casa, eu vou cozinhar o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser e eu vou cozinhar para você. E todo final de semana eu falava, tia, eu quero nhoque. E eu comia nhoque todo final de semana, que eu ia para lá. E só o trato era, eu faço nhoque para você, você pode brincar com os cachorros, mas você vai aprender tabuada, porque tua mãe mandou você aqui para aprender tabuada. Então eu ficava na mesa da cozinha fazendo lição de tabuada e ela ficava lá na pia fazendo nhoque. E eu lembro que ela começava a fazer nhoque e de repente ela tinha esses negócios de fazer surpresa. Teófilo, 6 vezes 6, 36. Muito bem. E daí a gente começava a conversar de outra coisa, de repente ela fala, 5 vezes 4, 25, errou, não vai ter nhoque. Não, tia, eu quero nhoque. Foi assim que eu aprendi minha tabuada. E eu pensei, sabe, foi um processo um pouco traumático, que depois eu recebi uma cura interior e Deus tratou isso da minha vida. Mas para mim, toda vez que eu via um exercício de adição na prova, eu falava, yes, isso eu sei fazer. E daí quando eu via a multiplicação, eu ficava com medo. Meu Deus, e agora? Será que eu sei minha tabuada? E eu lembro que lá no fundo, tinha esse negócio de, eu gosto de adição, não gosto de multiplicação. E Deus começou a trabalhar no meu coração, porque Ele falou para mim, eu sou um Deus que multiplico. Eu não sou um Deus que apenas adiciono. Na verdade, eu adiciono, mas eu não quero simplesmente adicionar, eu quero multiplicar. Quantos de vocês entendem que Deus quer multiplicar os recursos que estão na tua vida? Deus quer multiplicar as coisas que Ele tem posto na tua mão. É da vontade dEle multiplicar. Tanto é a vontade dele multiplicar que quando ele usa o exemplo de 3 servos na parábola dos talentos, o melhor servo que recebeu 5, quando ele é bom e fiel naqueles 5, ele ganha mais 5, ou vezes 2, e não simplesmente mais 1. E o Senhor quer multiplicar os recursos que Ele pôs nas tuas mãos. Continuando nesse mesmo tema de escola e da minha carreira educacional, que teve seus altos e baixos e alguns pontos baixos que eram um pouco traumáticos. Quem fez química aqui? Levanta a mão se você teve química na escola. Tá bom, tá bom. Se você aprendeu alguma coisa, levanta a mão. Menos pessoas levantaram a mão, tudo bem. Quantos de vocês lembram essa sigla, CNTP? Quem lembra dessa sigla, CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Poucas pessoas. Vocês não prestaram atenção na escola. Eu não lembrava. Ontem eu fui lembrado pelo Google. Daí eu estava lendo condições normais de temperatura e pressão. E é basicamente o que os químicos usam como um pano de fundo ou um patamar para eles começarem a falar sobre as reações de gases ou reações químicas. E eu estava pensando, sabe, Deus, existe a condição normal de temperatura e pressão para certas combustões e para certas reações. E se houvesse condições normais para a multiplicação? E se houvessem condições normais para milagres? E se eu falasse para você que existe condições normais para que o milagre de multiplicação aconteça na tua vida, quem gostaria de entender quais são essas condições? Eu falei, Deus, eu quero saber, porque eu quero multiplicação. Eu estou contente com a adição. Mas eu sei que o Senhor tem para mim multiplicação. Eu comecei a ler aqui em Lucas 9, você tem esse texto aberto, e eu vou dar o nome dessa mensagem hoje à noite, de condições normais para milagres de multiplicação. CNMM, condições normais para milagres de multiplicação. Então, para você que está anotando, esse aí é o título da nossa mensagem.
Se você não está anotando, começa a anotar aí, pondo isso aí o título da nossa mensagem. Lucas 9, versículo 11. Jesus, ele está tentando se retirar porque ele está querendo ter um retiro pessoal. Ele está tentando ter um tempo com Deus. Ele quer orar, ele quer ficar longe de pessoas. Quantos de vocês têm aqueles momentos que você quer ficar longe de pessoas? Sim. Jesus estava tendo aquele momento. No versículo 11, e sabendo a multidão, ou melhor, a multidão sabendo que ele estava querendo se retirar, o seguiu e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Para pensar aqui. Jesus, ele está querendo se retirar. Jesus quer passar um tempo sozinho com o pai dele. E a multidão descobre que Jesus está indo para tal lugar e eles vão até aquele tal lugar. E eles chegam a Jesus e falam: Jesus, nós queremos que o Senhor pregue para nós, pregue acerca do reino, ensina-nos acerca do reino. E eu tenho aqui alguém que está enfermo, também cura essa pessoa. E Jesus, que era uma pessoa que amava o povo, ele não conseguiu ficar sozinho. Ele acabou pregando sobre o reino, ensinando sobre o reino, sarando os enfermos. E olha só o que acontece no versículo 12. E ele faz isso, e já o dia começava a declinar. Então ele está fazendo isso por horas. Então chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Agora, para por aqui. A Bíblia está dizendo aqui em Lucas 9 que são 5.000 homens. Agora, se você for entender a cultura judaica, a cultura hebraica, você vai entender que nessa cultura eles não mencionam ou não fazem a contagem de mulheres e de crianças. Então, eles estão simplesmente contando homens, apenas contando homens. Então, se você for levar em consideração, eram muito mais do que 5.000 pessoas. Eram 5.000 homens, mas se você for considerar, então, para cada homem uma mulher e ainda os filhos, você está falando aí talvez de um número de 20 a 25.000 pessoas nessa reunião, tá? Então, você sabe que para cada episódio do Evangelho, ou para alguns episódios do Evangelho, existem mais do que uma versão. Você tem a ótica de Mateus, você tem a ótica de Marcos, você tem a ótica de Lucas e você tem a ótica de João. 4 evangelhos, 4 óticas diferentes, muitas vezes acerca do mesmo episódio. E nesse episódio onde Jesus está prestes a multiplicar comida, você tem aí Mateus no versículo 14, você não precisa abrir que eu vou ler para você, deixa aí a tua Bíblia aberta em Lucas 9, mas Mateus 14, 21, acerca do mesmo versículo, fala o seguinte, só escuta e preste atenção. Mateus 14, 21, fala assim: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então nós temos aí até o respaldo de Mateus que os 5.000 não eram apenas homens, porque tinha o além das mulheres e das crianças. Então eu quero que você imagine aqui, Jesus está pregando por horas, sem microfone, por horas, ele está pregando para 20 a 25.000 pessoas. Eu não sei se você já conseguiu falar para uma multidão sem microfone. Eu lembro que em algumas reuniões, inclusive teve uma aqui, onde não tinha energia e eu tive que pregar sem microfone. Cansa a voz. Imagina Jesus pregando por horas para 20 a 25.000 pessoas. Um estádio de futebol escutando uma pessoa pregando sem microfone. Jesus está fazendo isso por horas, a horas. E daí chega aqui no versículo 13, fala assim: mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50 em 50. E assim eles fizeram, fazendo-os sentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, Jesus abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou, ou daquilo que sobrou, 12 cestos de pedaços. Aqui nós temos o milagre da multiplicação de 2 peixes e 5 pães. Quantos já escutaram essa história antes? Você já escutou essa história antes? A maioria de nós. Se você já não leu essa história, você com certeza já escutou essa história. Agora, eu não sei se você, enquanto lê a Bíblia, você tem esse hábito, mas de vez em quando eu tenho o hábito de me imaginar dentro da história. Quem se imagina dentro da história? Eu vou pedir um favor para você hoje. Que você se imagine dentro dessa história. Tudo bem? Então, fala aqui, lá no começo, no versículo 12, olha lá no versículo 12 de Lucas 9, fala aqui, e já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele, os 12, sublinha aí,
chegando-se a ele, os 12. Sublinha aí, se você está com a tua Bíblia aí no texto, você sublinha, chegando-se a ele, os 12. Então, haviam aí, então, os 12 discípulos de Jesus, e vamos supor que você que está me ajudando hoje com a tua imaginação, se incluindo nesse quadro, nesse contexto, nessa história, você é um dos 12, tá bom? Então, obviamente, 12 mais 1, 13. Então, já que a gente vai fazer 12, vamos tirar Judas do grupo, tudo bem? Então, você expulsou Judas, Judas não está mais lá, você tomou o lugar de Judas, você está lá. Então, é você e os teus 11 outros colegas, discípulos de Jesus, você está no lugar de Judas, e você está lá para receber algo de Deus. Você está lá junto com eles, escutando Jesus, e vocês estão parte desse como se fosse um comitê que está buscando achar o Messias. Então, Jesus está lá pregando há horas. Fala que literalmente o sol estava se pondo, o dia estava se declinando. Então imagina que Jesus está pregando talvez 8 horas, talvez 7 horas, no mínimo 6 horas. E os teólogos dizem que essa multidão é a maior multidão já registrada de uma pregação ao vivo de Jesus. Então Jesus está lá no momento onde ele está pregando por 6 horas, 7 horas ou 8 horas, e você está com fome. Quantos ficam mal-humorados quando você tem fome? Eu não, mas a minha esposa sim. E a gente tem barrinhas de cereais escondidas para tudo quanto é canto, na mochila, no carro, em todo quanto é lugar. Quando começa a ficar com fome, aqui está a barrinha de cereal. Mas esses discípulos, eles não tinham a barrinha de cereal. E eles não tinham nada. Fala comigo, nada. É o que eles tinham. Eles não tinham nada. E Jesus está pregando, e eles estão com fome, e eles estão aqui nesse comitê, e eles começam a falar assim, cara, eu estou com fome. E outro cara fala assim, cara, eu estou morrendo de fome. E aí você fala, meu Deus, se eu não comer, eu vou morrer. Você está no desesperado, eu estou com fome. E eles estão conversando, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eles vêm com um plano. Eles falam assim, ó, alguém tem que interromper Jesus, cara. Porque ele se esqueceu do horário, cara. Ele está indo embora, ele vai até o sol pousar. Quando o sol pousar, vai estar escuro, o povo não vai conseguir voltar para casa, eles não têm energia, eles vão começar a desmaiar no meio do caminho. Esse negócio aqui não vai dar ruim isso aqui. É melhor a gente fazer alguma coisa. Então, eles se juntam, eles falam assim, tá bom, vamos fazer um sorteio aqui, vamos fazer um Jockey Po aqui, um campeonato de Jockey Po, e alguém vai ser o sorteado para interromper o sermão de Jesus e fazer alguma coisa a respeito disso. É uma imaginação, por favor, me ajudem, tá bom? Vocês estão imaginando comigo? Tá certo. Então você está lá, Jockey Po, daí sai 1, sai 2, sai 3, sai 4, sai 5, sai 6, de repente é só você e Pedro, para o ímpar, ímpar, você tem que ir lá. E todo mundo está lá, vai lá. E você, meu Deus do céu, e agora? E daí você cria coragem, Jesus está pregando na frente de uma multidão de 20 mil pessoas, você entra lá no meio da... Com licença, Jesus. E Jesus te olha, tipo, o que você está fazendo, cara? Você fala assim, me dá uma licença. E daí você olha para a multidão, todo mundo te olhando, você fala, com licença. Jesus, eu tenho que ter uma palavrinha contigo. E Jesus está olhando, pois não. Você fala assim, que dia lindo, né, Jesus? Nossa, que dia lindo. Hoje foi um dia muito produtivo para a gente. Que palavra abençoada que o Senhor está pregando aqui. Quanta unção, meu espírito está sendo alimentado. Eu estava até falando com os meninos lá atrás que, por mim, a gente ia até a madrugada. A gente ia, nossa, é tanta unção. Jesus está só te olhando, você está. Mas sabe o que é, Jesus? Não sei, mas já está indo há um tempinho essa série de mensagens, de 8 mensagens que o Senhor está pregando de uma vez só, está maravilhosa. Mas será que não é o momento de a gente dar uma pausa aqui para o pessoal, para o pessoal comer? A gente também está com fome. E Jesus está olhando para você, tipo, o que você está falando, cara? Estou pregando sobre o reino de Deus. Estou curando enfermo aqui. Você está me interrompendo por quê? E daí você está vendo que a tua estratégia não está funcionando. Daí você pensa, Jesus ama as pessoas, não é verdade? Então essa seria uma boa estratégia. Jesus, é por causa do povo. Sabe, a gente está preocupado com o povo, nós amamos o povo, sabe? Tudo que nós fazemos é sobre o povo. E eu fico preocupado, será que o povo não está com fome? Porque se eles estiverem com fome, como é que eles vão voltar para casa? E Jesus pergunta para você, você está preocupado com o povo? Você ama o povo? Você fala assim, nós amamos o povo. Sim. E daí Jesus responde você e fala assim, então dá você para eles alguma coisa para comer. Como é? Dá para você alguma coisa, dá você para eles alguma coisa para comer.
Obrigado. Daí ele volta, você volta para o teu comitê, para os teus amigos, os teus 11, e eles falam, e aí, o que ele falou, Ele falou para a gente dar mais ou menos. Como é que é? Ele falou para a gente dar alguma coisa para eles comerem. Daí Pedro já começa, meu Deus do céu, cara, como você é ruim de negociação, cara? Como, cara? Como que a gente vai dar para 20 mil pessoas alguma coisa para comer? A gente não tem nada. E eles estão lá se queixando, pensando o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa estratégia. Enquanto eles estão falando, passa um menininho com um saco de, como se fosse um McLanche feliz, e ele está andando para cá, e Pedro vê aquele menino e fala assim, ei, vem cá, e pega o saco da mão do menino e fala assim, dá isso aqui para mim. Daí ele traz para o grupo, ele fala assim, aqui ó, 2 peixes e 5 pães. Ele fala, só isso que a gente tem. E daí vem um outro discípulo que fala assim, é isso aí, cara. É isso que a gente tem que fazer. Faz o seguinte, você que foi sorteado, você nesse caso, você que foi sorteado, você vai levar esse negócio aí, vai interromper ele de novo, porque você foi sorteado, e você vai falar para ele, ó, mostra pro mestre, é só isso que a gente tem. Daí ele vai olhar e vai perguntar, é só isso? Daí você vai falar assim, é só isso. Daí ele vai falar assim, então tá bom, já que é só isso, não vai dar, então a gente vai ter que parar a reunião. Tá bom? Então você vai lá e faz. Daí todo mundo, vai lá. E você tá lá com aquele saco de McLanche feliz na tua mão. E eles estão te empurrando. E de repente você vai. E Jesus olha para você perguntando, de novo? Mestre, desculpa, mais uma vez, com licença, um segundinho. Olha aqui. É só isso que a gente tem. Daí Jesus olha e fala assim, o que é isso aí? 2 peixes e 5 pães. Só isso, mestre. Só isso? Só. Tudo bem. Tudo bem o quê? Bota todo mundo em grupos de 50. Pode pôr. Para um pouquinho. Se você tivesse naquele momento com aquele saco de lanche, com 2 peixes e 5 pães, e o mestre olha para você diante de 25 mil pessoas, e ele fala, tudo bem. Divide todo mundo em grupos de 50. O que é que você pensaria? Eu não sei você, mas eu pensaria, cara, isso não faz sentido. Quem pensaria isso? Deixa eu falar uma coisa para você. A economia de Deus não faz sentido. A matemática de Deus não faz sentido. Dar o dízimo não faz sentido. Eu dou o dízimo desde que eu sou criança. Até hoje, nunca fez sentido. Então, você faz alguma coisa que não tem sentido? Não, tem sentido, mas não faz sentido. Tem sentido porque eu entendo o que a palavra ensina, tem sentido porque eu entendo os princípios por trás daquilo, mas se eu puser na ponta do lápis, não faz sentido. Não faz sentido para mim como o Senhor sempre proveu na minha vida, com 90%, sendo que quando eu tinha 100%, Ele não iria prover. Não faz sentido para mim quando eu faço talvez menos do que outras pessoas, mas mesmo assim, eu ponho a bênção de Deus sobre aqueles 90%, e os meus 90%, que é menos em quantia do que outras pessoas, esses meus 90% vai mais longe. Não faz sentido. Agora volta para a história. Então ele volta, você fala para os teus amigos, ó, é o seguinte, Jesus falou para a gente dividir essa multidão toda em grupos de 50. Mas como? A gente vai dar isso aqui? O mestre falou, eu não vou lá interromper de novo, se vocês quiserem, vocês vão lá e falam com ele, mas ele falou para a gente dividir todo mundo em 50. Tá bom então. Então vamos lá. E daí eles começam, 1, 2, 3, 4, 50, aqui está um grupo, 1, 2, 3, 4, 50, outro grupo, e eles dividem todo mundo, 25 mil pessoas em grupos de 50, e eles assentam. E olha só o que a Bíblia diz aí no versículo 14, olha só. Porquanto estavam ali quase 5 mil homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então, aí eles estão todos assentados, e Jesus recebe então esse lanche, ele levanta esse lanche, e ele abençoa, ele declara a bênção de Deus sobre aquele lanche, ele faz uma oração, ele traz aquele lanche de volta, ele parte o pão e dá uma metade do pão para você e uma metade do pão para Pedro. Agora, eu não sei se você pensaria, talvez em coisas que eu pensaria. Eu, por exemplo, naquele momento eu pensaria, segundo Reis 4, onde Eliseu, ele usa 4 filões de pão para alimentar 100 homens.
Eu penso, eu como um estudioso do Torá, da lei, eu entendo que já aconteceu isso antes na nossa história. Jesus vai fazer aquele mesmo milagre de Eliseu, ele vai multiplicar pão. Você quer ver? Presta atenção. Quando ele levantar aquele pão para orar, daí você vai ver que vai começar a brotar pão para tudo quanto é canto. Não. Ele traz o pão, ele parte e te entrega metade. E você está olhando naquela tua metade e está pensando, cadê a multiplicação? Cadê a multiplicação? Quando que vai acontecer essa multiplicação? E se você for prestar atenção no texto, coisa que eu não tinha prestado atenção antes, você vai perceber que a multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus. A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Então você é um discípulo, está com o pão na mão, eu não sei se você faria o que eu faria, mas o que eu faria, eu falaria, Jesus, você não quer orar um pouquinho mais? Ora, põe a mão de novo aqui, ora aí, vamos ver se acontece alguma coisa. Mas Jesus, ele parte o pão, ele entrega para os seus discípulos, ele fala, distribua, distribua. Eu já imagino o Pedro pegando a parte dele, aquele pedacinho dele, um rabinho de peixe, ele está indo para o primeiro grupo de 50, ele está falando assim, pega um pouquinho, pega um pouquinho. Muito bem, pouquinho. E depois que estão pegando pouquinho, chega na última migalha, vou pegar um pouquinho mais. Pode pegar um pouquinho mais. E a palavra diz que, versículo 17, olha aí, versículo 17. Melhor, 16. E tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou, partiu-os, deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão, a servirem a multidão. E comeram todos, e saciaram-se todos, e levantaram do que lhes sobrou 12 cestos de pedaços. Sabe, eu tenho imaginado e meditado sobre essa história no Evangelho, e eu tenho entendido que existiram nesse momento alguns princípios e algumas condições normais de multiplicação. E se você for prestar atenção no texto, você vai entender que tem 2 coisas que eu gostaria de falar hoje, são 2 condições normais para que você veja essa mesma multiplicação sobre os teus recursos. A primeira condição é que para os teus recursos serem multiplicados, os teus recursos precisam estar abençoados. Fala comigo, para os meus recursos serem multiplicados, eles precisam ser abençoados. E Jesus, ele pega aqueles recursos, que naquele caso seriam 2 peixes e 5 pães, ele levanta e ele pede a bênção de Deus sobre aquele lanche. Agora você pode pensar, Theo, tudo bem, mas o que tem a ver isso? Eu fico imaginando se Pedro, ele pegasse aquele saco e falasse assim, mostra lá para Jesus que a gente só tem isso. E você vai lá e mostra, Jesus, só isso, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou assim, tá bom, divide todo mundo 50. Daí você volta para o teu grupo e fala assim, para dividir todo mundo 50. E daí cada um pega já um pedaço de pão, um pedaço de peixe, como sai e distribuir. Não passariam de 5 ou 6 pessoas tendo alguma coisa para comer e já se esgotaria os recursos. Mas Jesus, antes de começar a distribuição, ele fala, daqui. E ele levanta para os céus e ele abençoa. Ele deposita a bênção dos céus sobre aqueles recursos. Sabe, na palavra de Deus é bem claro como é que você põe a bênção de Deus sobre os teus recursos. Se você for analisar aquilo que está escrito lá no Velho Testamento, e também se você for analisar também aquilo lá em Hebreus, que fala como o Senhor é quem recebe os nossos dízimos, você vai entender que o que Jesus está querendo ensinar é que no mundo das finanças, os teus recursos, as tuas finanças vão estar abençoadas quando você devolve para Deus os 10% que é dele, para que ele venha então tirar os outros 90% da maldição e pôr debaixo da bênção dele. O ato do dízimo é a maneira como você põe a bênção de Deus sobre os teus 90%. Os teus 90% com a bênção de Deus são multiplicáveis. Aqueles peixes, aqueles pães, sem a bênção de Deus, não continham dentro deles a habilidade de serem multiplicados. Mas uma vez com a bênção de Deus, se tornam multiplicáveis. Eu estava lendo um artigo na internet outro dia, e em 1999 foi feito um Golf da Volkswagen, como qualquer outro Golf. E em 2005, pelo eBay, vocês sabem o que é o eBay, né? Aquele portal de internet para leilão, pela internet. Esse Golf de ano 1999 foi vendido por R$800 mil. Agora você pode pensar, cara, deve ser um Golf super especial. Talvez tinham rodas os aros de ouro, talvez tinham diamantes no painel. O que esse Golf tinha que os outros Golfs não tinham? O Golf da Volkswagen, vocês conhecem, né? O carro Golf. Aquele Golf não tinha nada de especial em relação
aos outros Golfs que foram feitos naquele ano de 1999. Exatamente o mesmo carro. Então como que um carro, que é um Golf normal, vai ser vendido por 800 mil reais? O carro não é zero, tem 6 anos de idade o carro. 800 mil reais. E você vai ler no artigo e você descobre que a única razão pela qual aquele Golf foi vendido por 800 mil reais é porque o dono original daquele Golf se chama Papa Bento XVI. Então alguém descobriu que o Papa Bento XVI é o dono original daquele carro, daquele Golf Volkswagen 1999, puseram no eBay e venderam por 800 mil reais. Sabe, eu comecei a ler aquele artigo e eu comecei a imaginar, e o Senhor começou a falar comigo. Então, você entende o que traz valor para certas coisas na terra é a minha bênção? Eu comecei a pensar no meu carro. Eu pensei, talvez o meu carro não venda no eBay por 800 mil reais. Mas o meu carro é valioso. Não porque ele é um baita de um carro, mas porque eu sou o dono do carro. Eu sou um cara abençoado. Eu creio que Deus quer que você pense acerca das tuas coisas dessa maneira. Que você olhe as coisas na tua casa e fale assim, sabe de uma coisa? Talvez esse apartamento não seja o maior apartamento, o mais luxuoso, mas esse apartamento é valioso, porque tem a bênção de Deus nesse apartamento. Esse eletrodoméstico que está aqui na minha cozinha, tem a bênção de Deus sobre ele. Os meus relacionamentos têm a bênção de Deus sobre ele. As minhas roupas têm a bênção de Deus sobre ele. Você tem 24 horas no teu dia, eu também tenho 24 horas no meu dia. Só que os meus 24 horas no meu dia são muito abençoados, porque tem a bênção de Deus sobre ele. Faz sentido o que eu estou falando? A coisa que traz valor para os teus recursos é a bênção de Deus sobre elas. Qualquer Golf não venderia por 800 mil reais, mas porque teve algo que alguns julgam ser bênção de Deus, especialmente para um católico fervoroso, aquilo lá já faz subir o preço daquele carro. É qualquer outro Golf. Ah, mas aí uma pessoa de fé que crê na fé católica falaria, mas tem a bênção de Deus sobre aquilo. Vale 800 mil reais. Eu quero te desafiar a você começar a olhar para as coisas que estão ao teu redor. Eu quero desafiar para você olhar para as coisas que estão nas tuas mãos. E você perguntar, será que tem a bênção de Deus sobre isso? Porque é a bênção de Deus que traz o valor para aquilo que Ele pôs na tua mão. Então a primeira condição para que você veja multiplicação na tua vida é que você tenha a bênção de Deus sobre os teus recursos. Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, tal ponto que ele pega e antes dele começar a distribuir, ele ergue aos céus e ele faz questão de pegar a bênção de Deus sobre aqueles elementos. É a bênção de Deus que faz com que aquilo se torne multiplicável. Agora, a segunda coisa, ou melhor, a segunda condição pela qual você precisa prestar atenção para que haja multiplicação com os teus recursos, é que o teu recurso precisa ser dado. Fala comigo, o meu recurso precisa ser dado para que ele possa ser multiplicável. Agora imagina só, Jesus acaba de abençoar, ele parte o pão, ele dá para você, você pensa, Deus, é só isso? Você não quer orar mais uma vez? Faz mais uma vez aí para a gente ver se multiplica. Jesus fala assim, não, já está abençoado, pode entregar. E daí você volta para os seus amigos e você fala assim, ou alguém sugere, eu acho que a estratégia mais sensata é a seguinte, olha o tanto de gente que a gente tem aí para servir. Você já imaginou servir 25 mil pessoas? Haja fôlego, cara, haja energia, porque é duro você catar e ficar saindo correndo para lá e para cá nesse campo servindo comida. A gente também não comeu. Vamos nós comermos primeiro? A gente garante o nosso, porque o que adianta a gente ter o recurso na mão aqui se a gente não tem energia para catar e dar para o povo? Faz sentido, não faz? Mas quantos entendem que a economia de Deus não faz sentido? E Jesus fala para eles, agora distribua. Olha só o que o versículo 16 diz. Versículo 16 fala assim, que tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Em outras palavras, ele parte, ele abençoa, ele fala assim, agora você sirva a multidão. E daí então Pedro começa aquele processo todo dele de dar, João também, Tiago também, André também, Mateus, todo mundo está distribuindo e de repente começa a haver multiplicação nas mãos dos discípulos. Sabe, se você tem a bênção de Deus sobre os teus 90% vai tão longe ao ponto que você vai ter o suficiente para você dar, para você distribuir. E é isso que nós chamamos de ofertas. Então, para você pôr a bênção de Deus sobre os teus recursos, você precisa do dízimo. Para você continuar com a multiplicação, você precisa de ofertas.
ofertas. Eu tive uma experiência na minha vida, 11 anos atrás, eu estava servindo numa igreja, era um dos pastores de jovens nessa igreja, eles não me pagavam muito, ou pelo menos o suficiente, e depois de uns 2 meses, 3 meses, eu criei coragem para falar com o pastor sênior, eu falei, vou marcar uma hora para falar com ele. Fui conversar com ele e falei assim, pastor, eu sou muito grato pela oportunidade que o senhor me deu aqui para poder estar trabalhando com o Ministério de Jovens, está sendo excelente, estou aprendendo muito, está sendo edificante, só de estar perto do senhor também estou aprendendo bastante. Eu estou lá, né, e ele está tipo, vai, fala o que você quer, Falei o seguinte, eu quero que você entenda que eu sou muito grato, mas o que eu estou recebendo não é suficiente para pagar minhas contas. Ele, não. Na verdade, está bem aquém. Eu estou pensando que ele vai falar assim, então vamos te dar um aumento. Ele falou assim, então faz o seguinte, pega um outro trabalho. Eu falei, amém. E ele falou assim, Deus vai te abençoar no outro trabalho, você vai ver, Deus vai te abençoar, pega outro trabalho. Amém, eu creio que ele vai abençoar. E eu estava saindo da sala dele, tipo, confuso. Deus, e agora? O que eu tenho que fazer agora? Daí, quando eu estava para sair, ele falou assim, ei, Theo, sabe por que eu gosto de você? Eu falei, por quê? Porque você gosta de trabalhar que nem eu, você é um dos meus, vai lá e pega outro trabalho. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu saí da sala, tipo, cara, tem que pegar outro trabalho, velho. Todo ministério tem que pegar outro trabalho para fazer as contas pagarem. E daí um amigo meu que estava fazendo faculdade lá também, ele era um universitário, ele falou assim, Theo, eu estou trabalhando de garçom num restaurante, você não quer pegar um bico aqui de garçom? Talvez você vem e faz um troco aí, talvez complementa aí o que você está precisando. Eu falei, cara, eu nunca trabalhei de garçom, mas eu abraço. E isso aí faz o quê? 11 anos atrás eu comecei meu primeiro trabalho de garçom. Eu lembro que, pelo menos nos Estados Unidos, a cultura de garçom é a seguinte, você ganha um salário base bem pequeno, bem pouco. Mas você vai complementar com gorjetas. Então, se você der um serviço bom, se você conseguir servir bastante gente numa noite, se você tiver bastante clientes, você vai então fazer uma gorjeta decente. Então, a nossa correria é servir rápido, esvaziar a mesa, para o outro chegar. Sabe aquele povo lá que fica 4 horas conversando na mesa? Esses aí não são nossos amigos. Aquele cara que fala assim, eu quero isso, já pode trazer a conta. Esse cara é amigão. E a gente fazia correria para pegar o máximo de gorjeta possível. E no final do dia a gente ia para o caixa e daí o dono do restaurante ele via e tinha gorjetas que entravam pelo cartão de crédito, ele fazia a matemática lá, a gorjeta é X, ele abria o caixa e pagava em dinheiro, em cash para a gente. E eu pegava aquele cash e eu já sabia o que eu tinha que fazer com aquilo. Porque desde pequeno eu fui ensinado, você tem que dizimar. Então eu separava meus 10%, falava, isso aqui é meu 10%. Lembra-se, eu estou trabalhando na igreja, indo para a igreja, trabalhando com os jovens. Eu falava assim, mas também tenho que ofertar. Vou dar essa merrequinha aqui. E pegar uma merrequinha. Merrequinha sendo um troquinho. E eu ia, e eu comecei a fazer isso. Trabalhava, separava meu dízimo e dava meu troco. Meu troco era a minha oferta. Eu lembro que um dia o Espírito Santo falou comigo. Então, eu quero que você oferte decentemente. Ô Deus, mas o dízimo eu estou sendo fiel. Mas eu quero que você oferte 10%. Deixa eu falar uma coisa. Nenhum ser humano me falou isso. Isso foi tudo o Espírito Santo falando comigo. Eu não fui coagido por nenhum ser humano, foi o Espírito Santo que falou para mim. Você tem que fazer isso. E eu não estou querendo sugerir que você tem que fazer o mesmo. Eu estou falando a minha história. Então o Senhor falou assim, os 10% você já sabe, isso é ponto passivo. Agora, a tua oferta eu quero que você comece a ofertar 10%. Daí eu falei, Deus, você está de brincadeira, né, cara? 20%, cara? Eu já não tenho... Quem já teve essa conversa com Deus já antes? Deus, calma aí, Deus. E o Senhor começou a falar comigo, quem te deu saúde para trabalhar? Quanto que você paga de aluguel de ar? Quanto você paga para ter o cérebro que você tem? Quanto que você paga para ter a ambição que você tem para conquistar as coisas? Tá bom, não, beleza, 20%. Tá bom, beleza. Eu separava então meu dízimo, eu separava a minha oferta. Eu lembro que, já que eu ia trabalhar e eu ficava com o carro no estacionamento, saía, o carro que eu ganhei, e eu separava lá meus 10%, tinha uma parte aqui na porta que eu punha a minha oferta. E antes de ir para o culto, eu já tinha meu dízimo pronto para entregar no culto, mas eu pegava um troquinho e deixava os outros lá. E estava acumulando. Eu ia trabalhando e ia acumulando. Eu sei que não é a coisa mais sábia você guardar dinheiro no carro, mas eu estava lá. E eu lembro que eu estava um dia no culto, e o Senhor já tinha falado comigo sobre 10% de oferta. Eu estava lá adorando, e eu tinha mais ou menos o equivalente a 2% para oferta. Tinha meus 10% de dízimo e mais 2% de oferta. Eu estou lá adorando o Senhor, e o Senhor começa a falar comigo. Cadê os meus 8%?
Eu falei, coisa da minha cabeça. Deixa eu adorar a Deus. Glórias. Ora, baixaca. Eu estou orando em línguas, eu estou cantando mais alto. E eu escuto. Cadê meus 8%? Não, com certeza é a minha imaginação. E por 2 ou 3 músicas eu fiquei escutando o Senhor falando. Filho, você sabe o que eu pedi de você. Não foi nenhum ser humano, foi Deus. Falou comigo. E daí eu já estou, Deus, meu Deus, meu Deus. E de repente, sem menos eu perceber, eu já estava pedindo licença para as pessoas da minha fileira, eu já estava saindo, estava com a chave do carro, saí correndo, fui para o estacionamento da igreja, achei meu carro, abri a porta do carro, peguei e falei assim, tá bom Deus, tá bom, eu vou ser fiel, vou ser obediente. Tranquei o carro, estava voltando para o culto, para entregar, já estava quase terminando o louvor, já estava quase entrando na oferta, e eu estou falando para Deus, Deus, isso aqui não faz sentido, Deus, isso aqui não faz sentido, na ponta do lápis, a conta não vai fechar esse mês, mas amém, 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 não faz sentido. Eu estou falando isso com o Senhor. E assim que eu chego na igreja, dentro do culto, termina o louvor, começa então o momento de dízimo e ofertas, eu vou lá e eu deposito então meus 10% de dízimo, meus 10% de oferta. E eu estou o culto inteiro pensando, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu nem prestei atenção na mensagem. Quem já passou por isso? Tá, presta atenção agora, presta atenção. Aí. Eu estou lá. Eu não prestei atenção em nada. Eu estou só, meu Deus, e aí? E eu sei que terminou o culto, depois todo mundo levantou, todo mundo está se abraçando. Eu fui lá e eu cumprimentei um amigo meu. E aí, tudo bem? Eu estava abraçando ele, conversando com ele. E daí, de repente, chega um homem que eu conhecia quem ele era. Sabia quem ele era, só que a gente não tinha um relacionamento. É só, oi, tchau. E ele chegou, ele conheceu meu amigo, ele abraçou meu amigo. E aí, conversou com ele. De repente, ele virou para mim, ele me abraçou. E daí, ele botou um negócio no meu bolso. Deus mandou eu fazer isso. E fui embora. E daí cara, ele me deu um cheque. E a primeira coisa que eu fui fazer é, vou pro banheiro para ver esse cheque, cara. Você já recebeu um cheque de alguém? Eu recebi já diversos cheques. Quando acontece isso, alguém põe, eu falei, eu preciso ir pro banheiro. Eu fui pro banheiro e eu abri o cheque e eu, yes, Deus. Era o dinheiro que pagavam as contas de 2 meses. Agora você pode falar assim, uau. Mas eu não tinha muita conta. É que eu era pobre mesmo, cara. Eu não tinha muita conta. Eu era solteiro, eu dividia um apartamento com outros 3 universitários. Quer dizer, não dá para você ter muita conta. Mas para mim, o equivalente do que eram minhas 2 contas, talvez é o que alguns de vocês gastam com a família numa conta de restaurante. Mas para mim era mais do que o valor. Era Deus falando para mim, Theo, eu quero que você confie em mim. Eu quero que você comece a andar em multiplicação. Eu quero que você entenda que as coisas que fazem sentido para você, não necessariamente é a maneira como eu trabalho. Eu quero que você entenda que a minha economia nunca vai fazer sentido para você. É impossível, pela lei da matemática, 90% ir mais longe do que 100%. Mas todo mês, ele vai. E o Senhor falou para mim, se você tem experimentado as minhas verdades e os meus milagres, a minha multiplicação no dízimo, por que você não experimentaria isso nas suas ofertas? Eu falei, amém, Deus. Sabe, o que Jesus está querendo ensinar nessa passagem é que a bênção apenas não é suficiente para tua multiplicação. Você precisa dar. Agora, é interessante que você sublinhou uma frase lá no começo, no versículo 12, que fala assim, e já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele, os 12, vocês sublinharam aí, chegando-se a ele, os 12. Eram 12 discípulos, você é um deles, sendo que você acabou de expulsar Judas do grupo, não é verdade? Agora olha lá no versículo 17. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou, ou fizeram a apuração daquilo que sobrou, 12 cestos de pedaços. E no final de tudo, depois que eles alimentaram 25 mil pessoas, eles comeram tudo o que eles tinham vontade. Pensa bem, se eles não estivessem satisfeitos, não haveria sobra. Então, pode-se dizer que todo mundo comeu até ficar, que nem os bem-educados dizem na mesa, estou estufado. Eles estão estufados. E sobra então 12 cestos de comida. Agora, eu não creio que é à toa que o autor Lucas, ele menciona 12 discípulos e no final ele põe 12 cestos. Eu queria que você imaginasse comigo o que está acontecendo. Você que é um dos discípulos, você que entrou naquela história e... Quanto que você tinha no começo mesmo? Quanto que você tinha no começo? Nada.
Tinha nada. Fala, eu tinha nada. Até aparecer um garoto com uma lancheira, um McLanche feliz. Daí o que você tinha agora? Fala comigo, pouco. Se for de nada para pouco, glória a Deus, evolução, cara, é progresso. Mas eu fiquei pensando, Deus, não é assim que o Senhor trabalha comigo? Não é assim que o Senhor trabalha conosco? Tantas vezes a gente se vê com nada. E de repente a gente percebe que a gente tem um pouco. E daí a gente é fiel com o pouco. E daí você escuta do teu mestre, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. E o muito se resume que depois de algumas horas, passando fome, sem ter nada para comer, você está voltando para tua casa com um cesto cheio de comida. Essa é a maneira como Deus trabalha. Essa é a economia de Deus. Continuando com as minhas histórias de restaurante. Então eu já estou trabalhando nesse restaurante já faz acho que uns 2 anos, quase 3. Eu estou nesse restaurante faz um tempinho já. E é um restaurante onde tem muitos universitários que trabalham lá. Então entra, o cara se forma, o cara sai, entra um novato aí, um calouro, ele pega um trabalho lá e começa, daí ele termina, vai embora. Então tem muita rotatividade nesse restaurante. Eu já estou lá uns 2 anos e pouco. Uma das coisas nessa cultura de restaurante é que, já que eu estou lá há mais tempo, eu posso pegar as melhores mesas. E as melhores mesas são as mesas que tem bastante cliente, porque quanto mais clientes você tem, mais gorjeta você faz, mais dinheiro você tem. Então, obviamente, eu entrei naquele dia para trabalhar, um certo dia, e eu vi que nas reservas que já tinham lá, eu falei assim, vai vir aí uma mesa para 8 pessoas. Eu falei, eu tenho prioridade, eu quero essa mesa de 8, eu quero essa mesa de 6, eu quero essa mesa de 12. Isso aqui, pega essas 3 mesas, já matei, já fiz o dinheiro da noite. Eu estou lá esperando essa mesa de 8 chegar. Quando abre a porta do restaurante, vem um senhor de idade, mais ou menos seus 60 e algumas coisas, ele senta numa mesa para 2 pessoas, ele fica lá sozinho. E daí o dono do restaurante, ele vem e fala assim para mim, Theo, o meu chefe fala assim, eu quero que você atenda aquele cara lá. Eu falei, calma aí. Eu sou veterano, eu pego a mesa de 8. Ele, não, eu sei, mas a mesa de 8 ainda não chegou, então, por favor, pega aquela mesa de 1 pessoa. Manda o menino aí que acabou de chegar para pegar a mesa de 1. Theo, por favor, pega aquele na mesa de 1. Tá bom, vai. Peguei minhas coisas, fui lá atender a um senhor asiático. Aí eu conversando com ele lá com o inglês bem quebrado dele, ele chegou, ele olhou para mim e falou assim, você fala português? Eu falei, fala. Ele é um senhor japonês, que mora no Japão há mais de 30 anos, porque ele é brasileiro, então ele fala português e japonês. E ele é um empresário no Japão, muito bem sucedido, e ele estava naquela cidade para algumas reuniões de negócio, porque ele tinha alguns investidores que eram daquela cidade. E naquele momento lá eu estava servindo ele, eu fui, voltei, e a gente foi conversando ao longo do jantar, eu servindo as outras mesas. E no final do jantar eu fui levar a conta para ele falou para mim assim, como que você chama? Eu falei, Theo, você fala inglês fluente? Eu falei, falo. Você tem experiência em tradução? Eu pensei comigo, claro que sim, desde os meus 10 anos de idade, traduzindo para pregador americano. Mas eu falei, não, tem, só falei só isso, porque eu pensei, esse cara não vai entender nada. Eu falei assim, que sorte, cara. Minha sorte, eu falei, por quê? Porque o cara que ia traduzir a minha reunião amanhã, com os investidores que eu tenho que me reunir amanhã, eu estou mandando aqui mensagem aqui no celular, que ele não responde, ele sumiu. E eu preciso de uma força amanhã. Você consegue me dar um bico amanhã à noite? Você consegue uma reunião que eu tenho? Eu falei, cara, amanhã eu tenho que trabalhar aqui, mas eu posso falar com o meu chefe para ver se ele me libera, talvez eu consiga te ajudar, dar uma força lá para você. Ele falou assim, porque eu estou pagando, só uma reunião mais ou menos de 3 horas, estou pagando $300 por hora. Eu acho que meu chefe consegue me liberar assim, acho que não vejo nenhum problema. Daí eu fui falar com o meu chefe, obviamente, ele me liberou. Eu fui para traduzir para esse homem, para essa reunião de negócio, fui lá, sentei lá e tal. Daí ele falou, muito obrigado, aqui está teu dinheiro e tal. Foi embora, pegou um avião, foi embora. Mês seguinte ele me manda outro e-mail, falou assim, estou chegando mais umas reuniões aí, eu gostei da última tradução que você fez, você pode me ajudar nas minhas traduções agora, nas minhas próximas reuniões? Posso. Para fazer uma longa história curta, eu comecei traduzindo para esse homem, para esse senhor, e de repente eu já estava trabalhando meio que como um assessor dele, como se fosse um freelance. Ele vinha e ele falava para mim, Theo, eu quero que você redija esses documentos, eu quero que você dê uma olhada nesses contratos, eu quero que você veja isso aqui, e de repente eu já estava meio que trabalhando parte toda aquela operação, junto com o sócio dele que morava na cidade onde eu morava. E por 1 ano e meio eu trabalhei como de freelance, estava lá estudando, estava lá trabalhando na igreja, estava trabalhando no restaurante, de vez em quando ele me ligava, eu ia, eu fazia os freelances, trabalhava para ele, redigia algumas coisas, via as outras coisas. E eu lembro que num determinado dia ele me chamou, ele falou assim, conversar com você. Você conhece fulano de tal? Que era o sócio dele. Então nós tivemos umas diferenças, a gente vai desfazer nossa sociedade.
e só que eu tenho alguns clientes aqui que estão esperando, eu quero atender esses clientes, mas eu não vou fazer com ele, então a gente vai desfazer a sociedade, é uma pena, mas eu acho que, não sei, mas a gente vai pôr um fim nisso. E eu falei, não, eu entendo, tudo bem. Eu pensei para mim, minha boquinha terminou agora, não tem problema, eu continuo com minha vida, vou tocando. Ele falou assim para mim, Theo, mas eu tenho uma proposta para você. Pois não. Você quer ser meu sócio? Eu estou pensando para mim mesmo, cara, eu sou garçom, velho. Você quer que eu seja o sócio da tua empresa? Eu falei, não. Eu acho que isso aqui é de Deus. Vamos continuar conversando, eu gostaria assim. E eu, fazer uma longa história, acabei entrando de sócio. Antes de eu entrar de sócio, eu falei assim, ó, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para entrar junto à sociedade. Ele falou assim, faz o seguinte, você vai ser meu sócio minoritário, você vem com os teus serviços, e só de você entrar com os teus serviços, da maneira como você trabalha, para mim está tudo bem. Então a gente entrou como sócio, nós abrimos a outra empresa, e nós trabalhamos juntos por 2 anos. E no final dos 2 anos, chegou mais ou menos o momento que eu senti de Deus que eu tinha que voltar para o Brasil. E eu comecei então a concluir tudo que eu estava fazendo lá fora para voltar para o Brasil. E daí já tinha concluído lá naquele estado onde eu morava 5 anos, o processo de 5 anos naquela igreja também. E eu fui conversar com ele e falar o seguinte, eu agradeço por tudo que o Senhor já fez para mim. Agradeço pela tua generosidade, agradeço pelas oportunidades. Esse é um homem que não divide a mesma fé que nós. É um budista. Ele sempre ficava perguntando para mim, falava assim, Theo, por que você quer ser pastor? Você pode ficar fazendo isso aqui comigo, a gente fazer muito mais dinheiro, cara. A gente fazer muito mais dinheiro. Eu falei assim, eu sei, mas eu nasci para fazer o que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil. Para que você vai querer voltar para o Brasil? Eu não volto para o Brasil, não. E finalmente, quando ele viu que ele não iria e nunca iria me convencer ao contrário, ele falou para mim assim, cara, eu respeito a decisão. E eu falei assim, e eu quero agradecer e eu quero falar que acho que vai ser muito difícil eu continuar trabalhando lá do Brasil, então eu gostaria de entregar minha parte, eu quero terminar a minha parte aqui na empresa, eu não preciso receber nada, até aqui foi muito bom. Ele falou, não, de jeito nenhum, você vai sair com alguma coisa. Vamos fazer uma avaliação, quanto que vale a empresa? Vamos levantar o quanto que está valendo a empresa. Você merece a porcentagem que eu falei que você é sócio. Ele fez para mim o que ele tinha que fazer, ele entregou para mim e falou assim, vai lá e faz o que você tem que fazer na tua vida. E até hoje nós temos relacionamento. Ele continuou e fez muito mais dinheiro. Mas eu saí daquilo justamente como o versículo 17. Comeram todos, saciaram-se, levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Eu era aquele cara que vinha com nada. Em algum lugar, eu acabei com um pouquinho. E de alguma maneira, as condições normais para o milagre de multiplicação estavam presentes. Deus, eu vou ser fiel como eu disse. Deus, eu vou exercer generosidade. Sabe, eu deixo eu falar uma coisa, quando você recebe atos de generosidade, deve criar generosidade de volta no teu coração. Se os atos de generosidade criam ou reforçam comportamentos de avareza no teu coração, o teu Deus ainda é mamão. E eu falei, Deus, eu quero continuar sendo generoso. E de alguma maneira, sem menos eu perceber, quando a única coisa que eu estava pensando é, corre aqui, atende aquela mesa, vai lá, se prepara para aquela prova, vai lá e prega para aqueles jovens, vai, naquela rotina de 5 anos fazendo isso, de repente, termina aquele ciclo na minha vida e eu estou olhando e eu falo assim, Deus, por que tanto disso? Eu nem percebi, mas o Senhor multiplicou para mim e eu estou voltando para a minha terra natal com um cesto cheio de comida. E o que eu creio é que é da vontade de Deus que nós viemos experimentar isso. Sabe, você pode estar falando assim, então eu sou aquele cara que não tenho nada. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem alguma coisa, nem se for só 5 pães e 2 peixinhos na tua mão, você tem. E Deus está falando assim para você, se ao menos você pudesse preparar as condições para a multiplicação. Põe a bênção de Deus sobre aquilo que está nas tuas mãos. Existe a generosidade e distribua aquilo que está nas tuas mãos. E nas tuas mãos você verá a multiplicação de Deus. Eu creio que Deus nos chama para ser essa igreja. Uma igreja que é fiel em pôr a bênção e uma igreja que é fiel na distribuição. Sabe, eu creio que hoje, não só com finanças, mas eu estava orando ontem à noite, na verdade, sobre essa mensagem. E eu senti de Deus que o Senhor está falando assim, Theo, eu não quero só falar sobre finanças. Porque pelo incrível que pareça, algumas pessoas preferem dar dinheiro do que dar seu tempo. Dar dinheiro do que dar sua energia e seu talento.
E Deus está falando assim, eu quero o teu tempo. Eu quero que você ponha a minha bênção sobre o teu tempo. Eu quero que você distribua o teu tempo. Deus, como que eu vou distribuir meu tempo? Eu quero que você pare tua rotina e passe tempo com aquela pessoa que precisa que você passe tempo com ela. Eu quero que você venha a se pôr à minha disposição para eu pôr criatividade em você e você olhar para os teus talentos e falar assim, Deus, eu consigo fazer alguma coisa com esse talento. Eu quero que o Senhor abençoe esse talento e eu quero de alguma maneira usar o meu talento para expandir o reino. Sim, faça isso com as tuas finanças, mas faça isso também com o teu tempo. Faça isso também com o teu talento. Faça isso também com a tua energia. Deus nos chama para isso. Hoje nós aprendemos sobre condições normais para milagres de multiplicação. Nós sabemos que Deus não quer somente adicionar nas nossas vidas, Ele quer também multiplicar aquilo que Ele está confiando nas nossas mãos. Mas para nós vivermos esse processo da bênção e da multiplicação, é fundamental, assim como nós aprendemos agora há pouco, nós precisamos entregar o dízimo. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos então colocando a bênção sobre os outros 90%. É fundamental nós vivermos esse princípio. Glórias a Deus por tudo que nós aprendemos ao longo dessa série. Nós chegamos ao fim nesse exato momento. Foi muito bom ter cada um de vocês junto com a gente. Lembrando que são 5 episódios e eu quero muito recomendar que você assista a série por completo. Eu quero também orar com cada um de vocês, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar agindo de maneira sobrenatural sobre a vida de cada um. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que viu, ouviu e participou dessa série Zion de novo. Obrigado pelo que o Senhor fez nos corações, por aquilo que o Senhor está transformando e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. O Senhor é um Deus que fez, que faz e que vai continuar fazendo nas nossas vidas. Nós confiamos todas as áreas das nossas vidas ao Senhor, inclusive as nossas finanças. Ora essa oração junto comigo. Senhor meu Deus, eu entrego todas as áreas da minha vida para o Senhor, inclusive as minhas finanças. Eu quero experimentar o sobrenatural que o Senhor tem em todas essas áreas. Venha ser o Senhor de tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. É isso aí, nós nos encontramos em breve em um dos cultos da Zion Church. Forte abraço, Deus te abençoe.